Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nossa quarta aula, Teologia Sistemática 6, matérias de escatologia, último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Continuando aqui os slides do Gruden, vamos falar agora sobre o inferno, né? O inferno. Júnior, leia para nós o inferno, Júnior. O que é o inferno? O inferno é um lugar de castigo eterno e consciente para o ímpio. Gruden. Ou seja, essa é a definição do nosso irmão Gruden, né? Alguém já disse que o inferno é o coração de todo aquele que não crê em Deus. É uma síntese boa também, né? Que identifica bem o que é o inferno, né? Porque geralmente a gente põe o inferno como num lugar. Ele existirá, de fato, como um lugar, mas ele é mais uma condição, por enquanto, antes de chegar àquele lugar final, né? Continuando, Júnior, por gentileza. A característica do inferno, segundo a Bíblia: o inferno é lugar de castigo eterno e consciente para o ímpio. Mateus 25, 30, 46. Fogo inextinguível. Mateus 9, 43, 48, Lucas 16, 22, 24, 8, 19, 3. Lugar de tormento, Lucas 16, 28, Apocalipse 14, 9 a 11, Apocalipse 20, 10. Ou seja, né, meus irmãos, é um lugar de tormento, é um fogo inextinguível, tem uma característica aqui eterna, né? No sentido de nunca vai ter fim. Tudo bem sobre essa questão, meus irmãos? Né? Marcos 9, 43, 48, Lucas 16, 28. Essa ideia romantizada e eu diria enviesada de heresia, dizendo que o inferno não existe, não é verdade, segundo as Escrituras, tá bom? Eu sei que tudo isso para nós é muito complexo, porque seria tão bom se não existisse, mas as Escrituras nos ensinam sobre ele. Eu me lembro que um dia, enquanto estávamos numa das nossas aulas, um dos alunos me trouxe uma informação que me deixou chocado, né? Porque nós estávamos estudando um certo assunto, e ali nós fomos ver um material de uma igreja americana, que era até uma igreja aparentemente muito bem sucedida e muito bem apresentada, e aquele pastor titular daquela igreja estava num talk show, sendo entrevistado por um desses grandes entrevistadores americanos. E, de repente, o entrevistador perguntou para o pastor sobre o inferno. E ali, aquele pastor chocou o entrevistador ao dizer: nós, na nossa igreja, nós não falamos sobre o inferno. Nós não ensinamos sobre o inferno. Porque os nossos irmãos têm uma semana muito difícil, uma luta muito grande, muitos desafios, e então, quando eles chegam na igreja, nós não mencionamos. E aquele entrevistador, por ele não ser um cristão, pelo menos não ser um cristão piedoso, ele ficou surpreso pelas palavras do pastor, porque ele conhecia as Escrituras. Então, meus irmãos, esse é um assunto que a igreja também tem que trabalhar. Né? Trabalhar com bastante critério, falar o que Jesus falou. Nós não podemos omitir essa verdade. Vocês talvez vão se lembrar que nas nossas aulas de homilética, o pastor Martin Lloyd Jones, ele fala que uma pregação, que é uma profecia, ela deve ter exortação, consolação e edificação. E aí o pastor reverendo Martin Lloyd Jones dá 3 dicas, né? Ele fala assim: exortação seria muito bom para um culto, por exemplo, aqueles cultos em que a igreja se reúne para aprender certas verdades. Então, por exemplo, é um culto muito bom. Exortação, consolação e edificação. Já no culto de edificação, seria o culto voltado mais para o ensino. E na consolação, seria aquele culto mais onde nós nos reunimos com toda a família, e aí a gente prega uma palavra mais de consolo aos irmãos. E aí ele até sugere esses 3 tipos de culto durante a semana. É claro que aqui é uma sugestão do Martin Lloyd Jones. Ou seja, em tudo o que nós fazemos que edifica, seria voltado ao estudo.
escola bíblica. Exortação, cultos mais voltados à igreja, trazendo mais a ideia de santidade, de consagração. E no consolo, seria aquele culto público, onde nós nos unimos às famílias. Agora, aqui não é uma regra, né? A mensagem de Deus, ela sempre nos edificará, consolará e exortará. A gente não deve ter medo disso. E quando o texto bíblico lido pelo pastor ou pelo professor na escola bíblica trazer informações sobre o inferno, a gente não pode ficar sem citar. Imagine, irmãos, nós estarmos pregando mensagens semanais sobre Mateus, e aí a gente pula Mateus 25, 24, porque vai falar de castigo. Estamos falando e fazendo estudo sobre Apocalipse, chega ali no Apocalipse 19, 20, 21, a gente pula. Tem sentido? Hã? Estava uma irmã lá da Batista, da Dinamarca, ela falou que o pastor da igreja dela não falava sobre inferno, sobre essas coisas não, porque não podia falar. Você entende, Júnior? Essa é uma ideia, eu diria, humana, liberal e diabólica. Oh. Então, eu refuto esse pastor dessa grande igreja, eu destaco, sim, o assombro daquele entrevistador, porque, irmãos, que igreja nós queremos? Nós queremos uma igreja bíblica, escriturística, cristocêntrica, que trate do inferno sem o julgamento, mas mostrando que ele é real. A gente não pode ir para o inferno como um lugar ali apenas de apontamento àqueles que não pensam como nós, até porque outrora estávamos debaixo dessa condenação. E a graça de Deus nos livrou dessa condenação. E graças a Deus que alguém apontou, como eu disse há pouco, citando aquela criança, né, aos 11 anos, que a mãe falava para ela que ela ia para o inferno e ela, com medo, se converteu. Graças a Deus, meus irmãos. Podem ver que na espécie humana, assim como Deus nos deu a imagem a imagem e a semelhança de Deus, nos deu uma consciência, o medo faz parte da sobrevivência. O medo é a preservação da vida. E ter medo da eternidade é importante. E podem ver que uma coisa que o diabo tenta arrancar de nós é essa ideia futura de um julgamento. E nós precisamos resgatar essa verdade não apenas como algo religioso, mas como algo bíblico. Deus deixou essa incógnita de propósito. Para onde iremos após a morte? Será que estamos salvos? Será que se eu partir hoje, para onde eu irei? E fazer ecoar as palavras de Jesus, quando ele cita aquela parábola, aquela mensagem daquele que ajuntou nos seus celeiros. Quando o Senhor dizia a frase, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Nós precisamos ecoar essas palavras, porque elas farão com que muitos se voltem para Deus, né? E com isso eu me lembro, né, de uma história de um irmão, estava tendo numa cidade, né, irmãos, uma cruzada evangelística. E quem conta essa história é o pastor Jeremias, se não me falha a memória, no aniversário de 100 anos do pastor Ernesto Olini. Ele contou que numa certa igreja, fizeram ali na cidade uma cruzada, né? E falaram, vamos trazer, irmãos, todo mundo, né? Os parentes, amigos, vizinhos, para essa cruzada. E no dia da cruzada, o pastor trouxe uma boa mensagem de evangelismo, e ali estavam, né, muita gente que não era cristã dentro da igreja, inclusive uma das maiores autoridades da cidade foi a igreja. E o pastor, né, vendo aquela grande autoridade, pregou para ela, pregou para as demais pessoas, e etc. e tal. E depois de algumas semanas, aquela grande autoridade procurou o pastor e disse assim, pastor, eu quero me converter. Eu quero me converter. Eu preciso me converter. E ali o pastor, então, orou por aquele rapaz, né, que era uma grande autoridade da cidade, e disse, poxa vida, que bom
né? Eu fico feliz. Então, quer dizer que você veio, né, naquela nossa cruzada, e o irmão ouviu o evangelho, e o irmão, então, aceitou a Jesus por causa da minha mensagem? E aí aquele juiz, se não me engano, era um juiz, disse assim, não, pastor, eu vim sim para cruzar, mas o senhor pregou uma boa mensagem, mas não foi o senhor, não. E não foi eu? Não, não foi. Sabe naquele dia o senhor estava pregando? Sim. Lembra quando o irmão pediu, né, para que uns aos outros cumprimentassem, dissessem uma palavra? Sim. Então, um rapaz lá da igreja chegou para mim e falou uma palavra que foi mais ou menos essa. Geralmente a gente não faz isso, irmão. Agora vai, cumprimente o seu irmão, diga uma palavra. Geralmente na igreja sempre tem aquele que fala mais, sempre tem aquele que é o mais destabanado. E lá nessa igreja tinha um doidinho, que todo mundo falava que era o doidinho, que ele saía falando as coisas assim, sem muito nexo para as pessoas, né? E aí o doidinho chegou para essa grande autoridade e falou assim, ó, você tem que aceitar Jesus, senão você vai para os quintos dos infernos. E aquele, ora, era a autoridade da igreja, né? E o doidinho vai e fala isso. E aí o pastor, então, quando perguntava para esse rapaz que voltou algumas semanas depois, falou, não, teve um rapaz assim meio estabanado, que chegou para mim e falou assim, você tem que aceitar Jesus, senão você vai para os quintos dos infernos. E eu tomei um choque, né? Eu nunca ouvi uma palavra como essa. Mas ao sair da igreja, pastor, aquela palavra, você vai para os quintos dos infernos, não saiu da minha mente. Então eu ia redigir, e era Dias, Júlia, ainda você, né, que vai fazer as minutas, vai fazer os processos, e ele era dessa área também que nem você, e não, quando ele ia escrever com a máquina de datilografia, ele estava lá digitando, e tudo que ele digitava virava, vai para os quintos dos infernos, vai para os quintos dos infernos, ecoava. Se ele estava dirigindo, se ele ouvia um som, ecoava no ouvido dele, vai para os quintos dos infernos. E uma hora ele não aguentou mais, ele falou, Senhor, eu não quero ir para os quintos dos infernos, eu quero ir para o céu, eu aceito a Jesus. E aí ele disse que a alma dele descansou. E aí foi o dia que ele foi à igreja e falou, pastor, eu preciso fazer essa oração. E aí, quando o pastor ouviu, né, que foi o doidinho da igreja, falou aquelas palavras, aí o pastor, que estava até assim, vai descendo por causa da sua oratória, do seu sermão, viu que ele nada era, que Deus vai salvar as pessoas das diversas formas, vai usar até os doidinhos da igreja. Ou seja, o doidinho, né, do seu jeito, meio estabanado, falou para aquela grande autoridade. Ou seja, irmãos, a gente não pode subestimar. Deus deixou isso na Bíblia para que a gente pregue em tempo e em fora do tempo. Tá bom, meus irmãos? Então, essa história me fez lembrar, né? O pastor Jeremias, ele conta os detalhes, e aí é bem interessante. Leia para nós, Júnior, por gentileza, agora, os Novo Céu e Nova Terra, texto aqui de 2 Pedro 3, do 1 ao 13. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esse é um daqueles textos, meus irmãos, que sustenta aqui. Vamos mais uma vez pegar o mapa, né? Vamos aqui pegar o mapa do plano divino através dos séculos. Olha só que interessante. Olha aqui, essa parte aqui. Ó. Esse é um texto. Tranquilo, Júnior. A gente já também está quase encerrando, tá? Ó, esse é um texto que mostra que a Terra, em algum momento, passará por uma transformação. Como tudo isso acontecerá, nós não sabemos. Percebam, irmãos, quando a gente vai para o lado da agenda, quando a gente vai para o lado da ficção, a gente cria muita coisa aqui. Mas como isso acontecerá, nós não sabemos. Será que aqui seria os próprios seres humanos com as bombas atômicas se implodindo? Não sei.
Será que aqui é o Sol se tornando uma supernova? Porque o que é uma supernova, né, senão uma explosão de uma estrela? E a gente sabe que o Sol um dia passará por esse processo e haverá uma transformação na Terra? Não sei. Uma coisa sabemos, o texto de Pedro aponta para esse caminho. Né? Interessante, não? Tá bom? Então, voltando aqui para o texto, para a gente concluir, né? Já estamos no finalzinho. Leia para nós, irmã Beatriz, ensinos bíblicos sobre a nova terra. Só leia os primeiros textos bíblicos, tá? Por favor. Viveremos eternamente com Deus, Mateus 26, 34. A criação física será renovada e continuaremos a existir e atuar nela, segundo Pedro 3,13. Nosso corpo ressurreto fará parte da nova criação, Gênesis 1,31. A nova criação não será atemporal, mas incluirá uma sucessão infinita de momentos, Apocalipse 21, 23, 25. Ou seja, será para toda a eternidade, né? E aqui terminamos os slides, meus irmãos. Eu queria ter entrado aqui, né, no material, então a gente vai ler agora, na próxima aula, a gente vai ler novamente, vamos dissecar todos esses materiais para a gente se aprimorar um pouco do que diz os capítulos 56 e os 57, tá bom? Mas vamos parar por aqui, porque deu horário, tá joia? Alguma pergunta, meus irmãos? Hoje saímos, então, da alegorização, fomos um pouco aqui para o juízo final e o castigo eterno, né? Mas, assim, alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Falamos também do novo céu e da nova terra, mas a gente vai dissecar melhor esses 2 capítulos na próxima aula, tá bom? E a partir de agora a gente vai voltar para o livro-texto para trabalhar naqueles pontos e também vamos continuar trabalhando aqui sobre esses assuntos, porque tem muita coisa para a gente aprender. Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma pergunta? Pastor, nesse caso que ele está falando de renovação da terra, quer dizer que vai restaurar, então, basicamente como era em Gênesis? Ou vai destruir tudo? Então, Beatriz, o que nós deduzimos, né, pelo texto de Pedro é que vai passar por uma transformação. Não só nós receberemos o corpo glorificado, mas a criação. Lembram quando Deus, lá no Éden, ele cria e tudo era em harmonia e perfeito? Podem ver que depois que o homem peca, a Bíblia vai falar que criou-se abrolhos e espinhos. Ou nós fazemos uma leitura alegórica, que ali é uma figura de linguagem, ou nós admitimos que o mundo geme por causa do pecado nosso. Eu acredito na literalização, não acredito na alegorização, naquele caso. Então, o que acontece? Dá para ver que vai ser o retorno. Assim como houve a ruptura, assim como houve o aniquilamento, né? Nós fomos aniquilados, ou seja, desfigurados. O espelho, né, ele está desfigurado daquilo que era. No retorno, passaremos por... Pode ver que nós receberemos um corpo glorificado, que será perfeito, na semelhança do corpo de Jesus. No entanto, não será apenas o nosso corpo, mas diante do grande julgamento de Deus, logo depois do desfecho, entraremos para um novo momento. Então dá para ver que é um retorno. Aí talvez a pergunta que surge é, mas esse retorno terá a possibilidade da queda de novo? Aí que entra a grande questão, não. Porque ali no paraíso, Beatriz, olha só que interessante, né? Ali no paraíso, podem ver que Adão e Eva, eles pecaram, e dá a ideia que, como que seria o paraíso em si? Adão e Eva, eles passariam por todo um processo, e depois desse processo eles morreriam uma morte normal, no sentido de, não uma morte pelo pecado, mas uma transformação de uma vida já boa e perfeita, para uma vida agora completa e ressurreta. Mas houve a ruptura do pecado. Então dá para ver que agora, aquilo que Adão e Eva não conseguiram, que Cristo conseguiu, a gente vai voltar. Mas perceba, assim como nós voltaremos para aquele estado que Deus sonhou,
tudo que Deus criou vai voltar também para um patamar de glória. Então, por isso que nós entendemos que é uma atuação de um milagre de Deus na história humana, no cosmos. Como tudo isso se dará, a gente não sabe. Pedro fala que haverá essa atuação de fogo. Dá margem para pintarmos um quadro, para termos uma percepção, dá, para uma ficção, dá, mas não dá para a gente fazer uma afirmação. Entendeu? E é por essa razão que esses assuntos do novo céu e da nova terra, eles acabam tendo se torna difícil quando a gente... olha só que interessante. Se o milênio já for esse novo céu e nova terra, os textos bíblicos que falam do milênio ficam um pouco desconexos. Por isso que a gente entende que o milênio ele vem, tem o julgamento no fim do milênio, e aí começa esse período que seria agora essa, vamos dizer assim, a eternidade. Seria essa nova criação. Seria a vida eterna. Entendeu? É isso. Essa é a ideia bíblica mais precisa, entendeu, Beatriz? Agora, como tudo isso se dará, a gente vai entendendo pelas escrituras que realmente ali é o desfecho da história, da redenção, entendeu? Beleza, Fia? Mais alguma pergunta? Não. Tomé, mais alguma pergunta? Então, podemos encerrar, meus irmãos? Então, nos vemos, querendo Deus, né, no nosso culto infantil, quem for, sábado, ou se não, domingo, na igreja, tá bom? Não tem não, pastor. Então, Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa noite para vocês, viu? Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Deus abençoe até sábado, domingo ou terça-feira que vem. Deus abençoe.